assistir a... Bom, gravando aqui, ela teve 2 pessoas aqui pedindo para entrar. Foi João Luiz e Gabriel. Ainda bem, mais 2 pessoas. Então, vamos lá. A nossa aula era essa daqui, né? A nossa atividade, né, pessoal? Vamos lembrar aqui da atividade. A atividade era essa daí. Sim ou não? Bom dia para quem está agora. Bom dia para quem está aqui agora, né? Quem está chegando. E vamos começar a nossa aula, né, pessoal? Então, tá aqui. Na última aula, né, pessoal? Prestem atenção no que a gente está trabalhando, porque a gente vai precisar muito disso durante os nossos estudos aqui para frente. Olha, nós estamos trabalhando algumas coisas de radicais, né? Sempre falando de radicais. O que é radical? Então, vamos lembrar de novo. Radical é esse rapazinho aqui, né? Olha, esse símbolozinho aqui, né? No radical tem índice, tem radicando, que é quem fica dentro, e tem expoente do radicando, né? Assim, todo radical tem isso, tem índice, tem todo radical, não importa o radical que você tem. Todo radical vai ter isso aqui, né? Todo e qualquer radical. Preste atenção que o radical tem. Se eu estou falando de radical, né, pessoal? Um radical, né? Um radical é uma coisa desse tipo. Ele tem um rapaz que fica aqui, né? Que é o índice do radical. Só para a gente relembrar. Tem um rapaz que fica aqui dentro, que é radicando, o nome desse rapaz, radicando. E tem um rapaz que fica trepado aqui em cima, que é expoente do radicando, né? Então, todo radical tem isso. A gente já viu algumas coisas de radicais, algumas coisas que a gente já trabalhou com radicais aqui agora. A gente já viu durante esse estudo da gente. A gente já viu a raiz quadrada, como calcular a raiz quadrada. A gente já viu qualquer tipo de raiz, né? A raiz quadrada, a raiz cúbica, qualquer raiz, como é que calcula, a gente já viu. A gente já viu algumas propriedades dos radicais, né? Como multiplicação de radicais lá atrás, né? Que o radical de um produto é o produto dos radicais, o radical de um quociente é o quociente dos radicais, que é a divisão. Isso a gente já viu. E a gente viu também a parte que dizia assim, se você não pode tirar a raiz do radical, né, você pode tirar alguém de dentro do radical, que foi o chamado simplificação de radicais, né, simplificar uma raiz, simplificar um radical. E a última coisa que a gente trabalhou foi a parte de introduzir o fator dentro do radical. Se ele está fora, eu jogo ele para dentro. Foi o que a gente viu na última aula, foi até a última aula o assunto que a gente tinha visto. Aí, na última aula, a gente falou de racionalização de denominadores. Eu disse a vocês que, em matemática, não é permitido, jamais, que uma raiz tenha um número irracional, que uma fração, raiz não, uma fração, desculpe, uma fração não pode ter o denominador sendo um número irracional. Em outras palavras, no denominador de uma fração, não pode existir um número, né? No denominador de uma fração, não pode existir um número, não pode jamais existir um número que seja uma raiz não exata. Não pode existir. Qualquer raiz. No denominador de uma fração não pode existir uma raiz. Se for uma raiz exata, como por exemplo, se fosse assim, 3 sobre raiz quadrada de 4. Aí poderia, porque raiz quadrada de 4 eu posso tirar e aí dá 2. Posso extrair a raiz. Tudo bem. Se for uma raiz assim, pode. Porque eu extraio a raiz e dá um número racional. Se não for, não pode. Se não for, não pode. Se for um número que não tem raiz exata, não pode. Então, para isso, a gente aprendeu a racionalizar denominadores de frações. Racionalizar denominadores de frações. Como é que se racionaliza os denominadores de frações? Eu expliquei para vocês 3 possibilidades de racionalização. 3. Eu me lembro que eu expliquei 3 possibilidades.
Primeira possibilidade, no denominador tem um radical de índice 2. Segunda possibilidade, no denominador tem um radical de índice diferente de 2. Terceira possibilidade, no radical, no denominador, tem uma soma ou uma subtração em que pelo menos um dos termos é um radical. Não foi isso? Expliquei para vocês na última aula, tudo isso direitinho, e passei a atividade 42, 43 e 45 dessa página. Tá aí, as questões estão aí. Então, vamos olhar. Na questão 42, muito claro, né? Questão 42. Quem é que está falando aqui? Alguém falou alguma coisa? Foi o quê? Manda, Lívia. Pode mandar, viu? Atividade no grupo. Pode mandar. Se quiser mandar, pode mandar. Vamos lá. Então, na questão 42, dizia assim, no caderno, racionaliza os denominadores de cada fração. Vamos pensar aqui, pessoal. Racionalizar significa tirar essa raiz do denominador. O denominador não pode ter essa raiz, então vou ter que tirar essa raiz aqui. Vou ter que tirar essa moça daqui. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que tirar ela daqui. Então, vamos lá. Aqui é do primeiro caso, né? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. É do primeiro caso, né? 1 sobre raiz de 5. Raiz quadrada de 5. Como é que eu faço? Multiplico o numerador e o denominador pela raiz que está no denominador. Qual é a raiz que está no denominador? Por que, Lázaro, você multiplica pela raiz? Porque o índice é 2. Como o índice é 2, eu sei que é do primeiro caso. Então, multiplico o numerador e o denominador pela raiz que está no denominador. Fazendo aqui, uma vez raiz de 5 dá raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Continuando aqui, eu vou ter raiz de 5 sobre raiz de 25, que é 5. Lázaro, você disse que se o de cima dá para simplificar com o de baixo. Sim, mas é quem está fora da raiz, não é quem está dentro, não. Então, aqui não dá para simplificar, não. Porque não tem ninguém aqui fora, tem um, né? Aqui fora, né? Se tem um não dá para simplificar com 5. Ah, Lázaro, mas o de dentro, 5 dá para simplificar. Não pode. Eu só posso simplificar o que está fora da raiz com o que está aqui no denominador. No caso aqui não dá para simplificar. Ponham isso na cabeça de vocês. Né? A letra B tinha assim, 7 sobre raiz quadrada de 7. Multiplica o numerador e o denominador pela raiz. Raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Então, 7 vezes raiz de 7 dá 7 raiz de 7. Sobre raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 7 vezes 7, que é 49. Continuando. 7 raiz de 7 sobre raiz de 49 é 7. Aí aqui sim, olha, esse dá para simplificar com esse. Não, esse 7 com 7 simplifica. Então, dá só raiz de 7. Lázaro, mas não tem denominador aí, não. Você disse que racionalizar o denominador. Racionalizou. O denominador aí é 1. É isso? Questão letra C, né? Olha, letra C. Pessoal, olha, eu não me importo muito com só fazer atividade, não. Eu acho que só o aluno só fazer atividade, às vezes ele pode fazer de qualquer jeito, certo? Ele pode pegar do colega, pode ir lá, um colega fez, ele vai copiar do colega, só fazer atividade. Para mim, eu acho que não é o certo, não. O certo é vocês aprenderem a fazer as coisas. Então, o certo é vocês tentarem para aprender, certo? Só fazer atividade, qualquer pessoa pode fazer atividade. Até uma pessoa que nunca estudou, ele pode pegar isso aqui e fazer atividade. É só entrar em contato com um aluno, com um colega meu fez. Então, pronto, tá aqui, eu vou fazer, me empresta aí, o cara manda para mim a foto, eu vou só copiar. Serviu para quê? Para nada. Porque eu só fiz atividade, não aprendi nada. Letra C. Letra C tem. Vamos lá. 3 sobre raiz quadrada de 11. Então, vamos lá. Multiplica o numerador e o denominador pela raiz que está no denominador. Eu vou ter
3 vezes raiz de 11 dá 3 raiz de 11. Sobre raiz de 11 vezes 11 dá 121. E vai dar 3 raiz de 11 sobre a raiz de 121 é 11. Pronto. Resolvido o problema. Não dá para simplificar, porque o 3 não simplifica com 11. Ainda tem aluno, pessoal, que a gente assim fica, vocês estão no 9º ano, vocês estão prestes a ir para o ensino médio, certo? Então, tem coisas que um aluno, às vezes, faz que a gente fica assim, olhando e diz, como é que pode um aluno desse estar no 9º ano, fazer um negócio desse? Tem aluno lá que vai simplificar um negócio desse aí, e ele faz o seguinte, ele pega aqui, esse rapaz aqui, né, pega aqui, divide por 3, e pega aqui e divide por 11, e simplifica. Simplificar, pessoal, significa o seguinte, a palavra simplificar significa o seguinte, simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. É o mesmo. Eu não posso dividir o numerador por um número e o denominador por outro, não. Mas tem gente que ainda faz. E no 9º ano. Não é permitido mais um negócio desse. Vocês não podem fazer isso. Como é que vocês podem fazer um negócio desse? Vocês têm que se ligar nas coisas e prestarem atenção. Letra D. 1 sobre raiz de A. Né, pessoal? Aí tem uns que perguntaram. Lázaro, e essa ruma de coisa que tem aqui dizendo assim... Ah, não sei o que, o que é isso? O que é isso que tem nessa? Pessoal, lembre-se, aqui está só dando uma informação a vocês. Ele está dando informação, como eu estou trabalhando aqui com a letra, quem é A? Você sabe quem é A? Eu não sei, vocês sabem. Ah, pode ser qualquer número, não pode ser qualquer número. Então, ele está dizendo aqui, ó, dando uma informação aqui a vocês, está dizendo assim, ó, A pertence aos reais, está dizendo que A vai ser um número real, A é um número real, e ele ainda está dizendo que A vai ser um número maior do que 0. Por que ele está dizendo isso? Porque vocês aprenderam lá a vida toda que não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe. Ele está dizendo que esse valor de A aqui, é simplesmente um número qualquer, só que esse número não pode ser negativo e ele tem que ser um número real. Não é isso que está dizendo? Aqui, ó. A é um número real, A pertence aos reais, está dizendo que A é um número real e maior do que 0. Por que, Lázaro, que tem que ser maior do que 0? Porque não existe raiz de 0. Existe raiz de 0, que é 0. Mas, esse valor aqui está num denominador. E eu já disse a vocês que uma fração não pode ter o denominador igual a 0. É o primeiro mandamento da matemática que eu digo a vocês. O primeiro mandamento da matemática diz o seguinte: não existe divisão por 0. O primeiro mandamento da matemática é esse. Não existe divisão por 0. A fração não é uma divisão? A fração não é como se eu tivesse assim, 1 dividido por raiz quadrada de A. Se A for 0, ficaria 1 dividido por 0. Aí não pode isso aqui. Por que não pode? Porque não existe divisão por 0. Primeiro mandamento da matemática, não existe divisão por 0. Segundo mandamento da matemática, amar o professor de matemática acima de todos os outros professores. Vamos lá, multiplica o numerador e o denominador pela raiz que está no denominador. Então, aqui eu vou ter uma vez raiz de A da raiz de A. Sobre raiz de A vezes A, aqui aplica a propriedade da potenciação, né? Ó, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Aí você vai ter raiz de A, lá em riba, sobre. Aqui, ó, índice igual ao expoente, vai sobrar somente A. Pronto, respondida a letra D. Raiz de A sobre A. Ah, Lázaro, não dá para simplificar A com A. Não dá não, que o A está dentro da raiz. Agora, se tivesse um A fora aqui, aí eu simplificava o A com A. Aqui, letra E. P sobre raiz de P, né?
Mesmo jeito, tem a mesma informação da outra coisa lá. Está dizendo assim, ó, P pertence aos reais e P é maior do que zero. Está dizendo que P tem que ser um número real e P não pode ser zero, nem pode ser menor do que zero, porque está no denominador. Então, vamos olhar. P sobre raiz de P. Multiplica o numerador e o denominador pela raiz do denominador, né? Vai ficar P vezes raiz de P dá P raiz de P. Sobre raiz de P vezes P vai dar raiz de P, somos expoentes, né? Ao quadrado. Eu vou ter que P raiz de P sobre expoente igual ao índice, o resultado é o radicando. Agora sim, olha, fora e fora. P com P simplifica, aqui ficou só raiz de P. Simples, né? Letra F, 10, olha só, sobre 3, raiz de 5. Multiplica o numerador e o denominador pela raiz. Raiz de 5, raiz de 5, que vai dar 10 vezes raiz de 5 dá 10, raiz de 5, sobre 3, aí raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Aí vou ter 10 raiz de 5 sobre 3 vezes raiz de 25 é 5. Aí eu vou ter 10 raiz de 5 sobre 3 vezes 5, 15. Aí, esse rapaz, esse 10 e esse 15 dá para dividir por 5. Né? Por 5. Eu vou ter 10 dividido por 5 dá 2, raiz de 5. E 15 dividido por 5 dá 3. Então, está aí o resultado. 2 raiz de 5 sobre 3. Lembrem-se, teve gente que fez uma simplificação aqui que eu não sei de onde foi que tirou essa simplificação. Então, simplificar dessa maneira aqui, ó, simplificar. Divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não é isso? Então, está aí, respondida a questão de número 42, bem respondidazinha para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. A partir de hoje, a partir do dia de hoje, a partir do momento de hoje, vocês nunca poderão deixar mais uma fração com o denominador sendo um número irracional. Se aparecer isso para vocês, vocês vão ter que desfazer. Vão ter que deixar direito. Vão ter que transformar. Por isso que vocês aprenderam racionalização de denominador. Valeu? Vamos lá. Questão 43. A 43 dizia assim: qual das frações tem maior valor? 3 sobre raiz de 5 ou 4 sobre raiz de 6. Quem é que tem maior valor? Como é que eu vou saber? Vamos racionalizar os dois? Ver o que acontece? Multiplicando o numerador e o denominador pela raiz, pela raiz que está no denominador, eu tenho 3 vezes raiz de 5 dá 3 raiz de 5. Sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, né? Que vai dar 3 raiz de 5 sobre 5. Aqui agora, multiplica o numerador e o denominador pela raiz. Raiz de 6, raiz de 6. Eu vou ter 4 vezes raiz de 6, 4 raiz de 6. Sobre 6, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36. Eu vou ter 4 raiz de 6 sobre 6. Simplificando aqui por 2, eu vou ter 4 dividido por 2 dá 2, raiz de 6, sobre 6 dividido por 2 dá 3.
Qual das duas é maior? Como é que eu vou saber, Lázaro? É só olhar para a fração. Olha, aqui em cima eu tenho raiz de 5. Para começo de conversa, raiz de 5 já é menor do que raiz de 6, né? Olha só. Raiz de 5 já é menor do que raiz de 6. Já está de cara, né? Outra coisa. O denominador aqui é 5 e o denominador aqui é 3. Lembre-se, quanto maior for o denominador, menor é a fração, menor o valor da fração. É ou não é? Por exemplo, se eu tiver 1/2 e 1/3, quem é maior? Claro que é 1/2, porque o denominador é menor. Quando eu dividir 1 por 2, vai dar uma coisa. Se eu dividir 1 por 3, vai dar outra coisa menor. Se eu dividir 1 por 4, dá menor. Se eu dividir 1 por 5, 1 por 5, né? 1/5 já é menor que 1/2, né? Então, preste atenção. O denominador aqui é 5, o denominador aqui é 3. Então, esse valor aqui deverá ser maior do que esse daqui. Então, eu vou ter aqui que esse valor aqui corresponde a essa fração aqui. Então, eu tenho que, vou escrever lá assim, que 4 sobre raiz de 6 é maior que 3 sobre raiz de 5. Com certeza. Maior. Né? Porque, ó, quando eu racionalizei, né, ó, isso aqui é a resposta, né? Quando eu racionalizei, o denominador aqui ficou 5, o denominador aqui ficou 3. Quando eu dividir uma coisa por 5, vai dar menor do que quando eu dividir uma coisa por 3. Com certeza. É lógico. Qualquer coisa que eu tiver e vou dividir para 5 pessoas, vai dar bem pouquinha coisa. Agora, se eu dividir por 3 pessoas, já vai dar maior um pouquinho. Se eu não dividir com ninguém aí, é que dá não. Não é não? Então, tá aí. Fizemos o quê? A questão de número 43. Não é isso? E, por último, né? Vamos fazer até a última e a 45, né? A 45 dizia o seguinte. Alguém está pedindo para entrar, é? Acho que alguém pediu para entrar aqui. Eu não estou enganado. Pediu, mas desapareceu. Vamos lá. Cuidado. 45 diz, racionalize no caderno o denominador de cada fração. Olha só, primeira. 1 sobre raiz cúbica de 2. Aqui não é mais o primeiro caso, porque o índice não é mais 2. O índice agora já é 3, diferente de 2. O índice é diferente de 2. Então, já não se racionaliza do mesmo jeito. Já usa outra coisa para racionalizar. Como é que eu racionalizo aqui? Para racionalizar aqui, eu multiplico o numerador, né, assim, ó, e o denominador, por uma raiz de mesmo índice, mesmo radicando, o mesmo rapaz está aqui dentro. Só que esse rapaz aqui, esses dois rapazes aqui, vão ter que ter um expoente. E quem será o expoente desses rapazes? Quem vai me dizer é o expoente desse outro que já tinha aqui. O expoente do que já tinha é 1. Quanto é que falta para completar o índice? Falta exatamente 3. Aqui, 3. Falta exatamente 2, porque o índice é 3. Já tem 1, falta 2, então aqui o expoente vai ser 2 e aqui também vai ser 2. Então, continuar. 1 vezes raiz cúbica de... Vou resolver aqui. 2 ao quadrado é 4. Eu vou resolver para ficar bonitinho. Né? Espera aí. 1 vez qualquer coisa é aquela mesma coisa. Né? Vai ser raiz cúbica de 2 ao quadrado é 4. Sobre, aqui vai ficar raiz cúbica de produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, né? Olha, 2 mais 1, 3. Aqui em cima vai ficar raiz cúbica de 4 sobre expoente igual índice, o resultado é o radicando, 2. Resolvido. Não tem ninguém para simplificar, não dá para fazer nada, continua desse jeito. Concorda ou sem corda? Questão, letra B, 7, 7 sobre raiz quinta
de 3, né? Acaba disso que tem uma história do 7 cortado, né? Vocês sabem da história do 7 cortado? Por que o 7 é cortado? Espera aí. Raiz quinta, que é raiz quinta de 3. Diz que é porque quando Moisés foi distribuir os 10 mandamentos, né? Aí começou, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. 2, próximo a ti mesmo. Aí quando chegou no 7, mas no 7º mandamento era assim, não cobiçar a mulher do próximo. Aí os cabas começaram a gritar, corta o 7, corta o 7, corta o 7. Aí foi todo cortado o 7, não. Aí o 7 ficou cortado. Aí o resultado, né? Então vai lá, ué. Multiplica o numerador e o denominador pelo radical de mesmo índice, um radical de mesmo índice, mesmo radicando. Só que esse radicando tem que ter um expoente. Quem é que me diz quem é o expoente dele? É o outro que já tinha. O que já tinha tem o índice 5 e o expoente 1. 1 para 5 falta 4. Aqui falta 4, aqui falta 4. Então eu tenho 7, raiz quinta de aqui 3 a quarta, sobre, aqui vai ficar raiz quinta de 3 a quarta, aí eu tenho 1 mais 4, 5. Aí eu tenho 7, raiz quinta de 3 a quarta. Não, vou resolver, né? 3 a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 81, né? 81, vezes 3, 81. Aí aqui, expoente igual ao índice, o resultado é o radical. Bom, resolvida as questões de vocês. Não dá para simplificar. Se desse para simplificar, Lázaro, o 7 e o 5 aqui. Simplificar. Se der para simplificar, simplifica, pessoal. Se não der, não tem que fazer. Não dá. Não dá, a gente tem que se conformar com as coisas que não dão, né? Não dá certo, né? Quando as coisas não dão certo, a gente tem que se conformar. Então, pronto. Essa foi a nossa atividadezinha que a gente fez com vocês. Eu agora vou deixar aqui uma coisa para vocês. Eu quero que vocês, aqui vai ser a parte, vocês fazerem sozinho, para começarem a estudar um negócio aqui, pessoal, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, para vocês estudarem sozinho aqui, esse negócio aqui, ó, vocês vão fazer, vão tentar fazer e vão me dizer depois o resultado disso aqui, certo, pessoal? Vão tentar fazer e vão me dizer, olha, a questão, vocês vão me dizer o que vocês aprenderam. Na página 28, certo? 28, certo? 28. Página 28. Vocês vão tentar fazer, vão falar aqui para mim e vão fazer, né? Vão fazer, tentar fazer, certo? A questão 49 e a questão 50. Página 28, 49 e 50. Olhe que na questão tem a explicação, certo? Em cada questão tem a explicação. E depois tem a atividade que é para vocês fazerem. Então, vou pedir a vocês que vocês se liguem, tentem fazer, certo? Tentem fazer. A questão 49 e a questão 50. Porque é assunto que a gente já estudou, certo? Não é assunto novo. É assunto que a gente já estudou. Quando for assunto novo, a gente trabalha o assunto novo. Então, eu quero que vocês façam a questão 49 e a questão 50. Certo? Entenderam aí? No livro de vocês vão fazer a questão 49 e a questão 50. Aí vocês têm até a próxima aula para fazer, para perguntar e para me entregar. Até a próxima aula. Questão 49, questão 50. Ok? Então, pessoal, pronto. Essa foi nossa aula de hoje. O assunto da gente é esse. Próxima aula a gente vai começar operações com radicais. Vamos começar a adição e subtração de radicais. Aí vou só dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês têm que saber simplificar radical para saber a adição de radical. Se você não souber simplificar um radical, você não vai sair do campo. Então,
vocês deem uma olhada de novo em simplificação radical, como é que simplifica um radical. Porque a adição de radicais, adição e subtração, que são, mesmo processo, não tem diferença, é a mesma coisa. A adição e subtração de radicais, a gente precisa saber um pouco de simplificação de radicais. Senão, não faz nada. Então, espero que vocês tenham aprendido a simplificar o radical. Porque quem não aprendeu vai ter que desenrolar. Porque senão, sai do campo. Certo? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. E não saiam de casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa que o negócio está sério. Fiquem em casa. Só saia de casa se for necessário. Se não for necessário, não tem para que sair de casa. Se precisar comprar algo e coisa, volta para dentro de casa. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, fui. Vou postar a aula no grupo, viu?